Salve, salve, moçada! Como vocês estão? Que férias é essa, hein, turminha? Já começando com o vestibular da Unicamp aí, né? Mas é isso aí. E para ajudar vocês aí, quem vai prestar as próximas provas, né? Vamos de correçãozinha comentada, não é mesmo? Quem sabe ajuda aí para os próximos FUVEST tá aí, Enem, né? Vestibular da Unicamp é um vestibular bem legal, né? Bem inteligente, bem justo, né? A gente não pode reclamar de injustiças aí do vestibular da Unicamp, sempre um vestibular que não tem muitas pegadinhas, não. É um vestibular para você ler com atenção e resolver sua vida, né? Esse ano aí, moçadinha, então, tivemos um vestibular um pouquinho diferente, né? Ontem, dia 6 de janeiro, tivemos a prova para as áreas de ciências humanas, artes e tecnológicas e exatas, né? E no dia de hoje, 7 de janeiro, tivemos a prova aí para as áreas de biológicas e saúde. Nessas duas provas tem questões de química. Então eu vim aqui comentar as questões de química para vocês, tá bom? Vou começar com a prova de ontem. Estou resolvendo aí as provas E e G da prova de ontem, de exatas, e as provas Q e Z da área de saúde, tá bom? Para quem tiver com provas diferentes aí, só comparar as questões. Espero ajudar vocês, moçadinha. Antes de mais nada, quem quiser, inscreve no meu canal, quem ainda não é inscrito. Tem aluno meu que ficou o ano inteiro meu assistindo aula minha esse ano e não se inscreveu no meu canal. E se um dia eu quiser ser popular, quiser ser famoso, quiser ser milionário, como que eu faço? Então me ajuda aí. Pelo menos é comprar a ração do gato, né? Certo? Se inscreve aí, quem sabe deixa até um joinha aí, tá bom? Vamos lá, turminha. Provas E e G, parte de exatas. Então, na prova E e G, parte de exatas, a gente começa com a questão 41. Questão bacaninha aqui. Questão 41 fala dos bombeiros. Fala aí dos incêndios de 2020. Unicamp sempre contextualizando, né? Quem tá ligado no que tá acontecendo, vai bem na Unicamp. Falaram aí até do boi bombeiro. É cada uma, né? Muito bem, mas a questão vai direto ao ponto, né? Ela fala do triângulo lá que a gente tem, o triângulo, né? A gente tem um triângulo aí necessário para o incêndio, né? Tem que ter o combustível, tem que ter o comburente e tem que ter calor. Comburente, moçadinha, no caso aqui de um fogo comum, é sempre o ar, é sempre o gás, oxigênio. Combustível, qualquer matéria orgânica. Calor é energia, né? Aí ele dá três situações e ele fala: nessas três situações, os bombeiros estão tentando apagar o fogo combatendo qual dos lados do triângulo, né? O combustível, o comburente ou o calor? Veja só, moçadinha, nesse caso aqui, o nosso amigo tá. é, Os nossos amigos bombeiros estão tentando remover a palha aqui, né? Batendo na palha para tentar remover. Eles estão tentando eliminar o combustível. A palha é o combustível. Então, a combustível. A palha é o combustível. Qualquer matéria orgânica é combustível. No caso da situação B aqui, né? Uma panela de óleo pegando fogo. O que é feito é abafar o fogo, né? Quando a gente abafa o fogo, você não está eliminando o combustível ainda está aqui dentro, é o óleo que está pegando fogo, né? Mas um pano molhado vai lá e abafa. O que que ele fez? Ele eliminou o contato do combustível com o comburente, com o ar. Então, B, ele está eliminando o fogo através da extinção do contato com o ar, da extinção do contato com o comburente. Então, o ar aí é o comburente. E no C, eles estão jogando água para diminuir o calor, né, moçadinha? Eles estão diminuindo o calor para tentar combater o fogo. A água evapora e leva o calor. Idealmente, então, se apaga um fogo assim. Então, são os três elementos aí. Então, a gente tem que achar a alternativa aqui, ó, em que o triângulo é eliminado o lado
que está sendo combatido no fogo. Então, primeiro combustível, depois comburente e depois calor. Combustível em A, mas aqui ó, não dá certo, né? Então, ó, vamos procurar uma situação, um triângulo onde ele elimina primeiro o combustível, depois o comburente e depois o calor. É a alternativa D aqui, né, moçada? Ó. Primeiro elimina o combustível, depois elimina o comburente e depois elimina o calor que está aqui embaixo. Então, questãozinha aí, moleza, né, moçada? Questão 41, alternativa D. Legal? Moçadinha, vamos para a questão 42, que é mais divertida. Olha só, vamos ler ela com calma, né? Questão 42 é uma questão típica da Unicamp, né? Faz ver, pra descobrir se você sabe se virar no dia a dia, né? Então ele fala aqui, ó, no supermercado a gente encontra diversos produtos, né? Com quantidades, concentrações e tudo mais, das mais variadas possíveis. Então você vai no mercado, às vezes tem um produto com o mesmo princípio ativo, mas diferentes preços, né? E pior, diferentes concentrações do princípio ativo. Então, como que eu escolho? Eu tenho lá 3 produtos. Eu tenho o produto A, o produto B e o produto C. O produto A tem uma concentração de princípio ativo de 0,45%, massa-massa. E o custo do produto A é 1 litro, custa R$ 11,90. O produto B é menos concentrado. E ele é vendido em porções de meio litro, a um custo de R$ 2,49. Mas a concentração é de 0,17%. Então vamos marcando aí, ó. Produto A, concentração é 0,45%, produto B, a concentração é 0,47%. E o produto C, a concentração é de 0,33%. Mas o produto A vem em potes de 1 litro, enquanto que o produto B vem em potes de meio litro e o produto C em potes de 2 litros. Para dificultar mais sua conta ainda, o valor deles é diferente. É 11,90 o A, 2,49 o B e 5,19 o C. E aí ele pergunta, bom, qual comprar? Qual tem a melhor relação custo-benefício? Moçadinha, nesse caso então, a primeira coisa que eu sugiro, o primeiro passo aí, ó, é normalizar todo mundo para 1 litro, né? Eu estou comparando um pote de 1 litro com um pote de meio litro com um pote de 2 litros? Não. Vamos então, todo mundo vai ser agora 1 litro. Então, ó, A é 11,90 por litro, já está certo. B é 2,49 meio litro. Então, se eu fizer vezes 2, eu sei que eu tenho um custo aí de 4,98 por litro. Por fim, C é 5,19 mais 2 litros. Então, se eu dividir por 2, eu sei que o custo aí de C é 2,59 centavos por litro. Então, agora sim, eu tenho o custo de todo mundo por litro. A é 11,90 por litro, B é 4,98 por litro, C é 2,5 por litro. Mas ainda não é suficiente, né, moçada? Por que não é suficiente? Porque cada um tem uma concentração de princípio ativo. Então, veja bem, A é mais caro, mas a concentração de princípio ativo dele é maior. Mas não necessariamente quer dizer que isso tem um bom custo-benefício. Quem aqui você vai conseguir pagar menos reais por mais princípio ativo? Essa é a pergunta. Qual que é o custo-benefício? Percebam então, moçadinha, agora o segundo passo, na minha opinião, é normalizar a porcentagem para R$1. O que eu quero dizer assim? Ó? Por exemplo, eu sei que a porcentagem do princípio ativo é 0,45%. Ou seja, em 1 litro eu tenho 0,45 e custa R$11,90. Então, o custo de 0,45 que está presente em 1 litro é R$11,90. E se eu tiver só R$1, quanto eu consigo levar desse princípio ativo? Comprando A. É só dividir 11,90 por 0,45. E aí você vai ter o custo por princípio ativo. O custo de R$1. Na verdade, você vai ter a quantidade que você obtém pagando apenas R$1. Então, você está normalizando todo mundo para o mesmo custo. Quanto de princípio ativo eu consigo obter pagando R$1 naquele produto? Né? Então, aí você faz. Então, é só você fazer, na verdade, né, para todos os casos, dividir o custo total por litro, aqui 4,98, dividido pela porcentagem do princípio ativo. Faz isso para B e faz isso para C. Né?
Vamos substituir os valores aqui. Pronto, tá aí como mágica todos os valores aí, né? Então, 11,9 dividido por 0,45, 4,98 dividido por 0,17, 2,59 dividido por 0,33. Só um detalhe aqui, moçada, talvez confunda vocês, eu inverti aqui, né? Então, ó, na verdade tem que ficar real debaixo de real, né? O importante é você entender aqui, ó. Isso daqui, vamos dizer que é o benefício. Benefício, por quê? Porque é o teor de princípio ativo. Enquanto que esse aqui, ó, é o custo, né, em reais. Então, em A eu tenho o custo de 11,90 por litro e um benefício de 0,45% de princípio ativo. Em B eu tenho um custo de 4,98 dividido por 0,17, que é o benefício, 0,17% de princípio ativo. Em C eu tenho 2,59 de custo, 2,59 reais, dividido por um benefício de 0,33% de princípio ativo. Então, eu estou fazendo o custo-benefício. Eu estou dividindo o custo pelo benefício. Qual que é o maior custo-benefício aqui? Ó? É esse aqui, não é? Então, esse aqui é o maior custo-benefício, ou seja, é o mais caro. Qual que é o menor custo-benefício aqui? Ó? É esse aqui. É o mais barato. É o melhor custo-benefício. Ajudou, moçadinha? Então vamos ver as alternativas e o que ele pergunta, né? Vamos reler. Os produtos que oferecem a melhor relação custo-benefício seriam em ordem crescente. Ou seja, em ordem crescente, moçadinha, do menor para o maior. Eu vou ter C, que é menor que A, que é menor que B. CAB. Alternativa CAB, alternativa B. Então, uma questãozinha de matemática aí. Posso garantir para vocês que entender esse cálculo, além de ajudar você em qualquer vestibular, vai ajudar você no dia a dia, na vida, né? Na sua empresa, que você for trabalhar, ou mesmo na prateleira do mercado, né? Conseguir fazer esses cálculos de custo-benefício. Então, veja, o melhor custo-benefício, o mais barato é C. Belezinha? Compensa comprar vários potes aí do produto C. Belezinha? Vamos para a próxima. Essa aí é a questão 43, é a questão que fala sobre calagem. Calagem é uma prática de manejo do solo, né, moçadinha? Então vamos, olha que legal, essas questões da Unicamp, as respostas estão no próprio texto, né? Então vamos grifar algumas coisas importantes aí. Utilização do calcário para proporcionar às plantas um melhor ambiente, né? Diminui a atividade. Então, ó, isso diminui a atividade de elementos tóxicos em elevadas concentrações, como por exemplo alumínio e manganês. Favorece a disponibilidade de elementos essenciais. Então, ó, a calagem ela diminui a atividade de elementos tóxicos e favorece a disponibilidade de elementos essenciais, como nitrogênio, fósforo e potássio no solo. Aí vem um gráfico, sempre tem um gráfico na Unicamp, né? O gráfico a seguir apresenta o grau de disponibilidade de diversos elementos, né, de acordo com o pH do solo. Então, o que a gente está vendo aqui é um aumento do pH e a disponibilidade de 4 tipos de elementos aí, ó, A, B, C e D. Qual que é o comportamento deles em relação ao pH? Então veja aqui que o pH aumenta e a disponibilidade dos elementos sofre efeitos diferentes. Bom, vamos ler a pergunta. Considerando as informações, os conhecimentos de química que você tem, o que é correto afirmar sobre a calagem? Como ela atua em solos? Moçadinha, calagem você tem que saber, né? Calagem é quando você joga o carbonato de cálcio na água, no solo. Quando você joga o carbonato de cálcio no solo, não acontece nada, mas aí vem a chuva, né? É um sal iônico, libera os íons, né?
O CO3- vai se transformar em CO2 e vai evaporar. Certinho? Mas o Ca2+, ele vai pegar e vai favorecer o aumento, né? Ele vai reagir com o OH- e vai formar o hidróxido de cálcio. O hidróxido de cálcio vai, então, elevar o pH. Outra coisa aqui, ó, o CO3- vai reagir com o H+ do solo e vai produzir o ácido carbônico. Então ele vai eliminar a acidez do solo, ó. Ele vai consumir a acidez do solo. Resumo da ópera, moçadinha. A calagem, é importante, né? A calagem aumenta o pH. Esse é o principal papel da calagem, né? Então, ó, a calagem ela atua em solos ácidos ou básicos? Com certeza ela atua em solos ácidos. Ela vai atuar em solos ácidos. O que ela faz com o pH? Ela aumenta o pH do solo, porque ela é um sal básico, o calcário, né? A adição do calcário. E aí eu tenho aí a alternativa A e D competindo. A alternativa A, ela fala que a curva D corresponderia a um elemento essencial. E a alternativa D fala que a curva B corresponde a um elemento essencial. Então, quem que é o elemento essencial? Vamos relembrar aqui. Realmente é um conteúdo que nem sempre você vê no ensino médio, mas a resposta está no texto. Olha só, moçadinha. A calagem, né, ela diminui a atividade de elementos tóxicos e favorece a disponibilidade de elementos essenciais. A calagem, ela aumenta o pH. Então, isso aqui é calagem, está aumentando o pH. Se está aumentando o pH, está diminuindo a atividade de elementos tóxicos e está aumentando a disponibilidade de elementos essenciais. Opa, D está diminuindo, não está? Com o aumento do pH? Então D é tóxico. Quem diminui com o aumento do pH, de acordo com o texto, é tóxico. E quem que está aumentando aqui, ó? A e B. Ele não cita A e B no texto, A no texto, mas ele cita B. Percebe que o aumento do pH está aumentando a disponibilidade de B. Então, se aumenta a disponibilidade de B, é sinal que B é essencial. Chique, turma. Então, só pode ser a alternativa D. A calagem atua em solos ácidos, aumenta o seu pH, e então a curva B corresponde a um elemento essencial, que tem um aumento da disponibilidade com o aumento do pH. Legal, né? Questãozinha boa de fazer a gente pensar, né? Vamos para a questão 44, então? Olha aqui. 2020, então essa questão, falei para vocês que ia cair, hein, turma, sobre o cervejaria Baker, né? Muitas pessoas foram envenenadas, né? Então, questão 44 aí fala da intoxicação por dietileno glicol. Moçadinha, falei para vocês, né? Qual que era a função do dietileno glicol no sistema? A função do dietileno glicol no sistema é externa, né? Ela vai fazer uma troca de calor. Então a função dela é de resfriamento. Falei para vocês que ia cair, hein? Estão me devendo um pão com mortadela, hein? Então a função dela é resfriamento. Resfriamento da cerveja. Aí, na sequência, ele pergunta: esse material poderia ser substituído por etanol ou por sal de cozinha? Aí, moçadinha, você tem que lembrar das propriedades coligativas, para você se lembrar sempre, né? O aumento do número de partículas diminui a pressão de vapor, aumenta a osmometria, diminui a temperatura de congelamento e aumenta a temperatura de ebulição.
Então, diminuição da temperatura de congelamento, está aqui, ó, congelamento. Diminuição da temperatura de congelamento através do aumento de partículas. Então não é etanol, né, moçadinha? A gente está falando do número de partículas em solução, a gente está falando do sal de cozinha. Alternativa C. Só uma crítica aí a essa questão, né? A gente pode criticar questões do Unicamp também. Ele deveria ter colocado aqui, ó, em solução. O sal de cozinha, sozinho, ele não vai servir como um resfriador, né, moçada? Ele tem a capacidade de diminuir a temperatura, né, em solução. Quando você joga o sal de cozinha em água, por exemplo. Se você encher lá de sal de cozinha puro, não vai ter efeito nenhum, né? Então, o abaixamento da temperatura de congelamento, né, ele acontece pela dispersão de partículas em solução. Então, uma crítica a essa questão. Não está tão bem completinha, não, para o meu gosto. Mas vamos que vamos, né? Alternativa C. Ah, professor, não poderia ser o etanol? Se você dissolver alguma partícula no etanol, também poderia ser, tá? Então aqui a questão é entender que se trata de propriedades coligativas, né, moçadinha? Lembrar disso. Propriedades coligativas. Vamos para a questão 45. Essa questão aqui é muito mais de interpretação de gráfico do que de química, né? Então ele está falando aí o aumento do uso de fertilizante. Então, ó, cada ano aqui vai aumentando, vai passando os anos e vai aumentando o uso de fertilizante, de quilos de fertilizante por hectare. Ou seja, o Brasil está usando cada ano mais fertilizante por hectare. Por outro lado, moçadinha, olha o que a gente vê aqui. O fertilizante utilizado, o quilo de fertilizante utilizado está diminuindo está aumentando a tonelada de, perdão, está diminuindo o quilo de fertilizante para a tonelada de grão. O que quer dizer? Que está diminuindo a quantidade de quilos de fertilizante para toneladas de grão colhido. Quer dizer que a eficiência está aumentando, né, moçadinha? Cada ano a gente consegue colher mais grãos com menos quilos de fertilizante. Ou mais grãos por hectare. Tá? Então a gente consegue ver que apesar de estar aumentando a quantidade de uso de fertilizante por hectare, está aumentando também a quantidade de quilo de... Está diminuindo, perdão, a quantidade de quilos de fertilizante por grão colhido. Ou seja, nossas colheitas estão cada vez maiores, né? Porque mesmo aumentando a quantidade de fertilizante por hectare, eu estou conseguindo ter muito mais grão por quilo de fertilizante. Lembra que aqui, ó, se tá aqui, ó, é quilo. Vou pegar o azul para ficar igual. Vou apagar aqui para você enxergar, né? Então, ó, em azul eu tenho o quê? Eu tenho quilo de fertilizante por hectare. E em vermelho, o que eu tenho? Eu tenho quilo de fertilizante por tonelada de grão. Ou eu estou vendo que a quantidade de fertilizante está só aumentando por hectare, mas ela está diminuindo por tonelada de grão. Ou, como assim? Não pode estar aumentando e diminuindo ao mesmo tempo. Quer dizer então, moçada, que a gente está colhendo cada vez mais toneladas de grão, né? É o denominador que está aumentando. Tá? Quem está diminuindo, quem está aumentando é o denominador, e por isso como um todo está aumentando. Está diminuindo, perdão. Por conta do aumento do denominador. Aqui está aumentando como um todo por conta do aumento do numerador. Belezinha? Então, vamos interpretar as alternativas que ele dá para a gente. Vamos ler o que ele está perguntando, né? Ó. Considerando o caso representado pela figura, pode-se concluir que o sistema de cultivo adotado está influenciando positivamente ou negativamente o uso dos fertilizantes? Positivamente, né? O uso de fertilizante está aumentando. O uso de fertilizante por hectare está aumentando. E ele está aumentando ou diminuindo a produtividade? Então, é positivamente aqui e positivamente aqui. É A ou C, né? Ele está aumentando ou diminuindo a produtividade de grãos por hectare? Opa,
Se o uso de fertilizante por tonelada de grão está diminuindo, quer dizer que a produtividade está aumentando, lembra? A tonelada de grãos por hectare está aumentando. É um dado que não está aqui no gráfico, né? Mas que a gente interpreta. Por que está aumentando esse valor aqui, diminuindo, perdão, né? Por que está diminuindo o quilograma por tonelada de grão? Porque está aumentando a tonelada de grão por hectare. Então, alternativa A, de amor. Belezinha? Não é bem uma questão de química, né? Vamos para 46 para a gente se divertir um pouco. Pô, falei que era que ia ser correção de questões de química, né? Vamos lá, questão 46. Remoção de sulfeto de hidrogênio, biogás, lá. Muito legal, né? Interessante o estudo, né? Então eles usam aí o óxido de ferro para remover o sulfeto de hidrogênio, de acordo com essa equação aqui. O óxido de ferro reage com sulfeto de hidrogênio, produzindo sulfeto de ferro e água. Então eles usam ali esponjas de óxido de ferro, né? Bom, moçadinha, nesse estudo ele visualizou que 1 kg de dióxido de ferro foi capaz de remover entre 200 e 700 gramas de sulfeto de hidrogênio. Considere que apenas a reação abaixo equacionada esteja ocorrendo nessa remoção, né? Então, para facilitar a nossa vida, poderiam outras reações estar acontecendo. A partir desses dados, pode afirmar que na condição de remoção máxima de sulfeto de hidrogênio, qual que é a condição máxima de sulfeto de hidrogênio, moçadinha? Eu tenho a condição mínima, que é 0,200, mas ele quer que você use a condição máxima, que é 0,716 kg de sulfeto de hidrogênio. Então, nessa condição relatada, o que você pode afirmar, né? Bom, moçadinha, nesse caso aqui, ele quer que você faça um estudo de estequiometria. Qual que é o rendimento dessa equação, né? Então, primeiro, antes de você analisar as alternativas, eu sugiro o quê? Fazer a estequiometria bonitinha da reação. Veja que aqui no fim da questão ele dá as massas molares, né? Do ferro, do hidrogênio, do oxigênio e enxofre. Então, quem são os caras envolvidos aí, né? Ó, é o óxido de ferro, e o sulfeto de hidrogênio. Então, calcula a massa molar dos dois. A massa molar do óxido de ferro, calculei aqui pra gente, ó. 3 átomos de oxigênio, cada um pesa 16. 2 átomos de ferro, cada um pesa 56. Somando, eu tenho 160 gramas por mol. Então, o óxido de ferro pesa 160 gramas por mol. E o sulfeto de hidrogênio, ácido sulfídrico, ele tem 2 átomos de hidrogênio, 2 gramas. 1 átomo de enxofre, cada um pesando 32 gramas. Total aí, 34 gramas por mol. 34 gramas. Então vamos para a equação aqui, ó, moçadinha. Vamos olhar a equação aqui, ó. Qual que é a estequiometria? Quais são os coeficientes estequiométricos da equação? Ele dá para a gente que é 1 dióxido de ferro para 3 de sulfeto de hidrogênio. Então não se esqueça de multiplicar por 3 aqui. Então o que a equação está dizendo para a gente? Que 160 gramas de dióxido de ferro, vou apagar o G aqui, senão você vai se confundir, né? 160 gramas de ferro reagem com 3 vezes 34, ou seja, 160 gramas de ferro reagem com 102 gramas de sulfeto de hidrogênio. Pô, mas ele está falando quanto? Ele está falando de 1 kg de óxido de ferro. 1 kg é 1000 gramas. 1000 gramas vão reagir com quanto de sulfeto de hidrogênio? X. Aí é só calcular esse X aí, que vai ser 102 vezes 1000 dividido por 160. Vai ser 637,5 gramas de H2S. Então, ó, estequiometricamente, então essa aqui é a estequiometria. Essa é a proporção estequiométrica. Estequiometricamente. Ou seja, 1 kg de óxido de ferro consegue remover estequiometricamente 637,5 gramas de H2S. Beleza, essa é a proporção estequiométrica. Mas o que você observou? Ele fala, bom,
Analisando os dados na taxa de remoção máxima, qual que é a taxa de remoção máxima? 0,716 kg. 0,716 kg é igual a 716 gramas. É a remoção real, enquanto que essa aqui é a estequiométrica. Moçada, a remoção real foi maior ou menor que a estequiométrica? A remoção real foi maior que a estequiométrica. Estranho, né? Mas às vezes acontece, moçada. Geralmente a gente estuda o rendimento, né? Ele sempre é no máximo 100%. Aqui o rendimento foi mais que 100%. Foi mais do que o esperado estequiometricamente. Não sofre com isso não. Vê qual que é a alternativa aqui se encaixa. Foi removido uma quantidade maior de H2S que é prevista pela estequiometria da equação química fornecida. Alternativa C. Beleza, moçadinha? Tranquilo, né? Então, acontece às vezes, tá? De ter uma remoção maior do que a prevista na estequiometria. Legal, né? Então, essa aí é a questão 46, alternativa C. Vamos para a próxima, questão 47. Olha aí, então agora é uma questão mais de cálculo também, de física, né? E de interpretação. Mas vamos estar dentro aí do nosso bolo de questão, vamos resolver ela também. Então, tem o cilindro de oxigênio, né? E a oxigenoterapia, né? Ou seja, o uso desse oxigênio, ele é feito entre 5 e 10 litros de oxigênio por minuto. Para uma vazão constante máxima na faixa considerada, qual que é a máxima? A mínima é 5 e a máxima é 10 litros de oxigênio por minuto. Tá? O cilindro de cada paciente deverá necessariamente ser trocado após aproximadamente. Aí temos que ver os dados aqui. Ó, moçada. O volume interno do cilindro é de 50 litros. Então, qual que é o tamanho do cilindro? 50 litros. E quanto que tem de gás lá dentro? Numa pressão de 1 atm, eu tenho 10 metros cúbicos. Então, qual que é o volume inicial de gás? 10 metros cúbicos. 10 metros cúbicos é 10 mil litros, né, moçadinha? Isso é importante saber. Qual que é o volume final depois que todo o gás foi usado? E qual que é a pressão final depois que todo o gás foi usado? E qual que é o tempo necessário, né? Então, ó, a vazão, ele deu para a gente, é 10 litros por minuto. Quanto tempo leva para consumir todos os 10 mil litros ou não, né? Ou menos? Quando que está na hora de trocar o galão, né, turminha? O, o tubo de oxigênio, o cilindro. Qual que é o volume final, na opinião de vocês? Moçadinha, qual que é a pressão final? A pressão inicial é 200 atm. Você não precisa usar PV, RT, nem nada aqui, moçadinha. É lógica, olha só. A pressão inicial é 200 atm. Qual que é a pressão final? Quando que não sai mais oxigênio do cilindro? Né? Qual que é a hora de trocar o cilindro? Quando não sai mais oxigênio do cilindro. Que momento é esse? É quando a pressão final é igual à pressão atmosférica, que é 1 atm. Nesse momento, moçada, não tem mais como o oxigênio sair lá de dentro. Quer dizer que não tem mais oxigênio lá dentro? Não, ainda tem. Qual que é o volume que ainda tem de oxigênio lá dentro? Moçada, na pressão atmosférica, o volume final é igual ao volume interno do cilindro, que é igual a 50 litros. Né? Quanto que tem de gás oxigênio lá dentro? O volume que tem. Se não tem pressão, se a pressão está em equilíbrio com o meio externo, a pressão lá dentro é a pressão lá de fora, é 1 atm. E o volume? O volume de gás lá dentro é exatamente o volume do cilindro, 50 litros. Por quê? Porque não tem pressão. Não tem mais pressão nenhuma. Tá? Então, qual que é o ΔV aí? É 10 mil menos 50. E qual que é a vazão? Vazão é 10 litros por minuto. Moçadinha, qual que é o tempo, o ΔT? Lembrem-se aí, então, que a vazão é o ΔV sobre ΔT. Então, o ΔT é a vazão, é o ΔV sobre a vazão. ΔV é igual
10.000 menos 50 dividido por 10, que é a vazão. Aqui é em litros e aqui é em litro por minuto. 10.000 menos 50 dividido por 10 vai dar 995 minutos. Mas ele não quer a resposta em minutos. Ele quer em horas. Para obter em minutos é só dividir por 60. Vai dar 16,6 horas. É o tempo que se leva para consumir todo o oxigênio possível de sair de lá. Consumiu tudo? Zerou o galão? Não, ainda tem 50 litros lá dentro que não dá para tirar, porque a pressão atmosférica se igualou com a pressão interna do galão. Qual alternativa corresponde ao que a gente está falando aqui, né? 17 horas de uso, aproximadamente, né? Então 16,7, 17 aproximadamente. O volume de gás restante no cilindro é igual a 50 litros e a pressão 1 atm. Alternativa A. Moleza também, né, moçadinha? Vamos para a próxima. Essa questão muito legal também, a 48. Olha só. Um estudo científico desenvolveu um novo concreto. Esse concreto é capaz de basicamente zerar a emissão de CO2, né? Então, moçada, a fabricação de concreto libera muito CO2. Olha só, pelo gráfico a gente vê que o concreto convencional, esse aqui é o convencional, ele libera cerca de 439 kg de CO2 por metro cúbico. Tá? Então, libera muito CO2. E desenvolveram um novo concreto aí chamado de ecológico, que ele emite 182 quilos, mas ele absorve 195. Ele tem uma absorção. Na fabricação, ele libera 182, mas na cura do concreto, ou seja, quando o cimento endurece e vira concreto, ele absorve o CO2 da atmosfera. Geralmente você tem que molhar o cimento para ele endurecer, né? Esse cimento ecológico, ele endurece com o CO2 da atmosfera, por exemplo. Olha que ideia boa, né? Diminuir a emissão de CO2 aí e fazer o cimento absorver o CO2 da atmosfera. Pode ser também utilizado, como ele fala aí no enunciado, um gás capturado de uma usina térmica de energia. Por exemplo, uma usina térmica é aquela que faz a combustão do carvão, libera calor, o calor aquece um gás que gira uma turbina e gera energia elétrica, tá? Então, o que a gente observa aí desse estudo, né, moçadinha? O que ele quer saber? Comparando-se o balanço final de CO2 entre o concreto comum e o concreto ecológico, após o processo de cura, né? Ou seja, após o endurecimento, qual que é a diferença de CO2? Então perceba, moçada, ó, o convencional libera 439 quilos. Esse é o convencional. E o ecológico? Ele libera 182, mas depois ele absorve menos 195. Qual que é o saldo final disso? Aqui é mais, né? Qual que é o saldo final disso? 195 menos 182? Então perceba, ele absorveu 195 da atmosfera ou da usina que foi canalizada. E ele produz 182. 182 para 190 são 8, mais 5, 13, né? Então são 13 quilos. Então ele absorve 13 quilos. Então ele não só não libera, como ele absorve 13 quilos no saldo, né? Saldo líquido. Moçadinha, qual que é a diferença de 439 menos 13? É como se fosse 439 mais 13. 3, 4, 5, 452. É a diferença entre a produção de CO2 do convencional e o ecológico. Por que é maior que 439? Porque o ecológico não só ele libera CO2, mas ele absorve também.
por ele absorver, ele acaba dando uma diferença maior ainda. Então, 452 quilogramas de CO2 por metro cúbico. Pode ser A, pode ser B. Vamos ver o que mais que ele fala aí. Ó. Testes com NOx e SOx, óxido de nitrogênio e óxido de enxofre, foram realizados, pois esses gases podem compor o gás utilizado na produção do cimento. Não, que eu saiba, né? Não falou nada disso. Vamos ler a B. Testes com NOx e SOx foram realizados, pois esses gases podem compor o gás utilizado no processo de endurecimento. Que processo de endurecimento? Calma aí, vamos ler de novo. Esse processo de endurecimento pode ser acelerado ao se capturar o gás numa usina térmica de energia. O que produz numa usina térmica de energia, além de CO2, moçada? Os gases NOx e SOx. Né? Uma usina térmica é uma combustão, igual a combustão de um veículo. Então, por que foi feito um teste, né, usando NOx e SOx? Porque esses gases também vão estar presentes. Se você for querer usar a eliminação, os gases eliminados numa usina térmica, tá? Então, alternativa B. Beleza? Estas daí foram então as questões de química da prova do primeiro dia, da prova da área de exatas. Legal? Qualquer dúvida, turminha? Escreva para mim. Vamos agora para as questões do segundo dia da área de humanas, não, perdão, da área de biológicas e de saúde. Como eu disse para vocês, agora eu vou fazer as questões da prova Q e Z, tá? Prova Q e Z. Então vamos lá, na prova Q e Z, a primeira questão de química é a questão 29. É isso mesmo? Isso mesmo. Questão 29 é uma questão bem... tem que estar muito ligado, hein, turma? Olha só. Ele dá aí todo um blá blá blá, né? E fala para você revisar os dados da pesquisa. Então tem um gráfico aqui, ó, que quando tem cor cheia, está expresso em miligramas por grama, que está aqui desse lado, miligrama por grama. Quando está rachurado assim, ó, está expresso em milimol por grama, que está desse lado direito aqui, ó, milimol por grama. E aí, ele não quer que você fale sobre a pesquisa, sobre capacidade de dessalinização de fibras de carbono poroso. Sei lá o que é isso, professor. Muita gente desistiu já na primeira 3 linhas, né? Não. Ele quer que você revise os dados para fazer se eles fazem sentido. Né? Então, por que ele mediu tanto em miligrama por grama quanto milimol por grama? Para você poder comparar os resultados e ver se eles são consistentes. O que quer dizer consistente? Faz sentido o resultado em miligrama e o resultado em milimol? Como que eu faço isso, professor? O que relaciona massa com mol? A massa molar. Então ele já fala que MgCl2, cloreto de magnésio e cloreto de cálcio são consistentes. Então nem perde tempo com isso. Ele quer que você olhe agora o NaCl e o KCl. Moçadinha, para comparar massa com o número de mol, é a massa molar. É só dividir pela massa molar. Então, primeiro de tudo, ele dá lá os dados de massa molar de sódio, magnésio, cloro, potássio, cálcio. Então, ó, qual que é a massa molar do NaCl? É a massa do sódio mais a massa do cloro, 58,5 gramas por mol. Essa é a massa molar do NaCl. Massa molar do KCl, 74,5 gramas por mol. Então perceba, moçadinha, vamos primeiro para o NaCl, aqui, ó, o azul. O NaCl está dando para a gente em miligramas por mol, 30 miligramas por mol. Como que eu faço para transformar 30 miligramas por grama em mol por grama? É só dividir pela massa molar. Então, ó, para o NaCl, vamos lá, eu tenho 30 miligramas e eu quero transformar isso em mol. É só eu dividir pela massa molar. É só eu dividir 30 por 58,5. Que é basicamente, aproximadamente, aí 30 por 60, né? Vai dar meio. 0,51. Então, isso daqui tem que dar 0,51 milimol.
Vamos olhar se faz sentido. Não adianta eu olhar aqui, ó. Aqui está em miligrama por grama. Então não adianta, eu tenho que olhar lá à direita. Lá na direita, eu tenho que projetar aqui. E quanto que deu? Mais ou menos aqui, né? Tá mais ou menos próximo, né? 0,5, aqui é 0,55. Tá um pouquinho fora, mas tá dentro, né? O famoso tá fora, mas tá dentro. Dentro de uma pesquisa, os dados têm erro, então tá próximo. Vamos ver agora para o KCl. Vou usar o vermelho aqui para a gente não se confundir. Em termos de massa no KCl, deu mais ou menos aqui 32,5, né? Então, para o KCl, 32,5. Qual que é a massa molar do KCl? 74,5. 32,5 dividido por 74,5 vai dar aproximadamente 0,44 milimol. Opa, vamos ver se faz sentido. Então, ó, agora a gente tem que pegar... Deixa eu apagar aqui, para a gente não se confundir. A gente tem que ver agora o do KCl, o valor achurado em milimol por grama, onde ele vai bater? Mais ou menos aqui de novo, 0,55. Opa, peraí, 0,55, mas o cálculo da massa dá 0,44. Então esse resultado do KCl é inconsistente, não faz sentido. Não existe, tá? É isso que ele quer saber, só isso, moçadinha. Então, ó, ele é inconsistente para o KCl, mas consistente para o NaCl. Por quê, professor? Não entendi. Veja só, se você pegar o valor em mol, em miligrama por grama aqui, ó, ele não bate com o valor em milimol por grama. Inconsistência. Não faz sentido. Volta para a prancheta. Senta e chora. Você fez alguma besteira na sua pesquisa. Triste, né? É isso. Questão 30. Forma cristalina de um fármaco é fundamental para o seu uso como medicamento. Uma das formas de purificar um fármaco nessas condições é utilizar um processo de recristalização. O que é a recristalização? Dissolução do material seguida de cristalização da substância desejada. Aí ele dá uma tabelinha de solubilidade em relação à temperatura. Olha só. Solubilidade a 15 graus Celsius, solubilidade a 25 graus Celsius e solubilidade a 35 graus Celsius. Aonde a solubilidade é maior, obviamente, que a solubilidade nesse caso aqui aumenta com a temperatura. Então a maior solubilidade é a 35 graus Celsius e a menor solubilidade é a 15 graus Celsius. Como que eu faço então? Eu quero purificar uma amostra de insulina. Eu vou dissolver a insulina. Perceba que ela tem impurezas, né? Só a insulina vai dissolver, as impurezas não vão. Ou eu quero cristalizar, né? Enfim. Qual a temperatura que eu tenho que usar aqui para conseguir dissolver o máximo de insulina? Está aqui na tabela, moçadinha. Se eu usar 35 graus Celsius, eu dissolvo bastante insulina. E aí, o que eu faço? Eu resfrio lentamente até 15 graus Celsius. Em 15 graus Celsius, eu vou ter uma solubilidade bem menor. Então, a diferença, moçada, a diferença 0,92 menos 0,3, que é igual a 0,62, vai cristalizar. Essa diferença vai cristalizar, porque vai mudar a solubilidade. Antes era uma solubilidade alta, diminuiu a temperatura, a solubilidade diminuiu. Isso aqui vai cristalizar. E aí, o que você faz para separar o que está em solução do que cristalizou, do que precipitou? Você filtra. Mantém a 15 graus Celsius e filtra. E recupera o sólido. Quanto que você vai recuperar? 0,62. Então, toda a insulina foi recuperada? Não, tinha 0,92. Foi recuperado só 0,62. E quanto que não foi recuperado? A solubilidade em 15 graus. Então, cuidado aí, moçadinha, questão para pensar. Então, a alternativa C, ela traz uma resposta mais satisfatória. Ó. 35 graus Celsius, eu vou aquecer a 35 graus Celsius, resfriar lentamente a solução até 15,
promover uma filtração em 15 graus Celsius e recuperar o sólido. Uma parte da insulina vai permanecer em solução, que é a parte que é solúvel em 15 graus Celsius. Tá? Então, alternativa C. Belezinha? Legal, né, turminha? Vamos para a questão 31. Essa questão 31, na verdade, é de tamanho de partícula, muito interessante, né? É a alternativa C aí, mas é uma interpretação de gráfico, não tem grandes questões em relação à química. Vamos para 32. 32 é legal. Olha só. O oxímetro, né, moçada? Olha que legal. Eles trazem uma questão, todo mundo falando aí do oxímetro, né? Por que foi importante essa questão do oxímetro para a Covid-19, moçada? Porque algumas pessoas desenvolvem um quadro de hipóxia aí, né? Ou seja, ausência de oxigênio no sangue. E isso demora a ser detectado. E quando é detectado pode já ser muito tarde, né? Então, muitas pessoas foram indicadas aí para comprar um oxímetro, ter um oxímetro em casa. O que o oxímetro mede? A quantidade de oxigênio no sangue. Tá? Se você ler aí, ó, entre 95% e 100% de saturação de oxigênio, você está bem, você está saudável. Abaixo de 95% você já não está legal. É melhor ligar para o SAMU, né? Então, olha só, como que o oxímetro mede teor de oxigênio no sangue? Ele emite luz em duas frequências, 660 nanômetros e 940 nanômetros. E a partir disso ele determina o percentual de oxigênio aí. Por quê, moçadinha? Tá aqui a equação, ó. Tem um equilíbrio aí entre a hemoglobina e o oxigênio. Quando o oxigênio se liga à hemoglobina, ele forma a chamada oxihemoglobina, que é a hemoglobina ligada ao oxigênio. Quando o oxigênio não está ligado à hemoglobina, a hemoglobina se chama desoxihemoglobina, ou seja, é uma hemoglobina sem oxigênio, né? Então, ó, hemoglobina reage com oxigênio, produz oxihemoglobina. É uma equação química. Moleza, né? Bonito. E aí, moçadinha, olha que interessante. Aí ele dá um dado importante pra gente aí, ó. A é a absorvância. A absorvância da luz. Quanto que é absorvido de luz? A luz em 660 nanômetros. A absorção de luz em 660 nanômetros depende da quantidade de oxihemoglobina e desoxihemoglobina. E a absorção em 940 também depende da quantidade de oxihemoglobina e da concentração de desoxihemoglobina. Lembra que isso aqui é concentração, né? Isso aí você tem que lembrar, hein? Colchetes aqui, ó. Concentração de X. Então, nos dois casos aí, moçadinha, a absorção da luz depende da concentração da oxihemoglobina e da desoxihemoglobina. Mas perceba aqui, ó, um detalhe. Em 660 nanômetros, é muito mais importante a concentração de desoxihemoglobina, né? Em termos de valor aqui, ó, o coeficiente, aqui, ó, 3.000. Então, é 3.000 vezes a concentração de desoxihemoglobina. Em relação à concentração, à absorção em 940 nanômetros, que é muito mais dependente da oxihemoglobina. O coeficiente aqui é 1.214. Então perceba que a absorção em 660 nanômetros é muito mais dependente da desoxihemoglobina. E a absorção em 940 é muito mais dependente da concentração de oxihemoglobina. Então ele fala aí, ó, considere uma pessoa que tenha chegado ao hospital com baixa saturação de oxigênio no sangue. Beleza. O que aconteceu? Foi submetida à oxigenoterapia. Começaram a dar oxigênio para essa pessoa, lógico. E aí ela começa a ter uma saturação normalizada. Então imagina assim, eu tenho as condições iniciais de medida. Baixa saturação de oxigênio. Vai aumentando a quantidade de oxigênio. O que eu vou observar na leitura de absorção de luz indicada pelo oxímetro? Moçadinha, a resposta está aqui, ó, na equação, sempre. Turminha, eu vou pegar outra cor aqui. Eu aumento a quantidade de oxigênio. Estava baixa, começou a aumentar. Então, estou oxigenando, né? Estou fazendo a oxigenoterapia.
mais oxigênio reage com mais hemoglobina. Desloca o equilíbrio para a direita. Olha o Le Chatelier aí. Equilíbrio químico. Então, o aumento de oxigênio desloca o equilíbrio no sentido da formação da oxihemoglobina. Então, eu vou ter um aumento da oxihemoglobina. Eu vou ter um aumento aqui da concentração de oxihemoglobina. Tá? Quem que é mais dependente da concentração de oxihemoglobina? É a absorção de luz em 940 nanômetros. Agora, olha aqui, ó, se eu tenho um aumento, para pegar outra cor, se eu tenho um aumento de oxigênio, eu tenho o deslocamento do equilíbrio à direita, ou seja, eu tenho um consumo da desoxihemoglobina, da hemoglobina sem oxigênio. Então, eu vou ter uma diminuição da concentração de desoxihemoglobina. Diminuição. Quem que é mais dependente da desoxihemoglobina? É a absorção em 660 nanômetros. Tá? Então perceba que a diminuição de desoxihemoglobina, percebam que não tem como evitar, moçada. Vai ter aumento da concentração de oxihemoglobina e diminuição da desoxi. Né? Não tem como evitar. É um equilíbrio químico. Né? Então o que ele está perguntando é o efeito disso na leitura. Bom, aí você vê pela equação. Pela equação você percebe que a absorção em 660 nanômetros é mais dependente da desoxi ou da oxihemoglobina da desoxi. Se ela é mais dependente da desoxi e a desoxi está diminuindo, eu vou ver uma diminuição da absorção em 660. Por outro lado, a absorção em 940 ela é mais dependente da oxihemoglobina, que está aumentando. Se a oxihemoglobina está aumentando, a leitura em 940 vai estar aumentando também. Então é basicamente um sisteminha aí, duas equações, né? E a gente tem que ver qual é a variável mais relevante para a equação. Chique? Então, diminui 660, aumenta 940. Moleza, né? Alternativa A, diminui 660, aumenta em 940. Não é que a concentração de oxihemoglobina está diminuindo, ela está sempre aumentando na oxigenoterapia. Mas ela é menos relevante. A mais relevante aqui na absorção em 660 é a concentração de desoxihemoglobina, que está diminuindo. A concentração de desoxihemoglobina está diminuindo e nessa equação aqui ela está junto, levando a absorção de luz em 660 para baixo. Já a absorção em 940 ela é mais dependente da concentração de oxihemoglobina, que está aumentando. Quando ela aumenta, ela leva para cima a absorção em 940. Alternativa A. Beleza, moçada? Questão 33 é uma questão de física aí, calibragem de pneus, muito molezinha, né? Questão 34, hein, moçada? Falei que ia cair álcool 70, né? Qual que era a dúvida, né? Então, olha aí. Escassez do álcool etílico em gel no comércio, fez aquela correria para todo mundo pegar aquela receita de gelatina com álcool, né? Que horror. Mas o álcool realmente eficaz é o álcool 70% em massa. O que tinha disponível à época no mercado, né? O absoluto, o hidratado, o combustível e de limpeza. Como que eu posso produzir um álcool 70% com essas alternativas aqui, moçadinha? Obviamente que é pegar um desses três aqui, ó, e misturar com esse aqui, moçada, né? A minha meta é 70%. Eu tenho que misturar uma certa proporção de um desses três aqui com uma outra proporção do de limpeza. Agora a pergunta é, eu vou precisar mais do de limpeza ou mais de um desses três? Perceba que 70, moçada, está mais perto de 92 do que de 40, né? 46. Vou fazer bonitinho aqui. Então, ó. 46
92. 70 está bem mais perto aqui, um pouco mais perto de 92 do que de 46, né? Então vou ter que usar um pouquinho a mais do absoluto, ou do hidratado, ou do combustível, um pouquinho a menos de limpeza, né? Não vai ser meio a meio, né? Tinha umas receitas na internet que era, põe 1 litro do álcool 46, 1 litro do álcool 92 e vai dar o 70. Não, não é exatamente um para um, não é exatamente 50-50. Alternativa aqui D, ó, álcool para limpeza com álcool hidratado, utilizando maior quantidade de álcool hidratado. Um pouquinho mais de álcool hidratado, né? A metade estaria aqui, ó. Se for meio a meio, você vai conseguir um álcool 68, 67, né? Então, questãozinha moleza aí, né, moçadinha? Um pouquinho mais de álcool hidratado. Quem tiver a dúvida, faz aquele cálculo, né? CV é igual CV. Aí você vai chegar na quantidade exata e você vai ver que é um pouquinho menos de limpeza e um pouquinho mais do álcool hidratado. Chique, turma. Olha aí, a questão 35. Questão muito importante que está cada vez mais em alta aí, turma. Estudo recente avaliou como determinados plásticos degradam na água. Então a gente tem esse problema mundial aí, que é o problema dos plásticos na água, né? Muito triste. A gente tem aí aquela ilha de plástico no Pacífico, né? Terrível. Bom, foi feito um estudo, moçadinha, que observa a velocidade de degradação desses plásticos. Olha aqui, ó. Então tem 4 tipos de plástico aqui, né? Que a gente pode ver pela sigla aqui, ó. Poliestireno, polipropileno, poliestireno expandido e por aí vai. E o que ele dá para a gente aqui na ordenada? Produção de carbono dissolvido, né? Em relação à quantidade de carbono, né? Então já está normalizado para a quantidade de carbono na fórmula do polímero. E aqui na ordenada, na abscissa, eu tenho o tempo de radiação em dias. Tá? Então eu tenho basicamente aqui na ordenada a degradação, a liberação do oxigênio dissolvido, em relação ao tempo de irradiação, o tempo que o plástico fica no sol, né, moçadinha? Basicamente é isso, né? E aí o que ele quer? Quais plásticos aí têm velocidade de degradação constante, quais ele tem aumento? Moçada, a velocidade nesse caso aqui, ó, a velocidade de degradação é basicamente a ordenada pela abscissa, é y sobre x. Percebam que nesse caso aqui, ó, eu tenho uma linha reta. Se eu tenho uma linha reta, y sobre x é constante. Isso aí é matemática, né, turminha? A tangente tem um valor constante. Então, a velocidade é constante. Se a velocidade é constante, a aceleração é igual a zero, não tem aceleração. A aceleração seria o aumento ou a diminuição da taxa de degradação. Então, percebam aqui, ó, que no NPG, a taxa de degradação é constante, ela não varia com o tempo, ela é sempre a mesma taxa. A proporção entre a produção de oxigênio dissolvido e o tempo de irradiação é a mesma. Tá? Nos outros 3 casos, não, moçadinha. Eu tenho 3 casos onde a proporção aumenta, a velocidade aumenta. Se a velocidade aumenta, eu tenho uma aceleração. A velocidade de degradação aumenta com o tempo, nos 3 casos. Mas ela aumenta da mesma forma? Não aumenta da mesma forma, né? Mas já temos aí um bom filtro, né? Então, ó, para os 4 plásticos, a velocidade de degradação aumenta com o tempo? Não. Para 3 plásticos, a velocidade de degradação aumenta com o tempo. Você pode se confundir aqui com a C, né? Para apenas um plástico, a velocidade de degradação não aumenta com o tempo. Tá certo também até aqui. Tem um plástico que a velocidade de degradação não aumenta com o tempo, ela é constante. Aqui não, tá errado, né? 2 velocidades de degradação aumentam com o tempo e 2 permanecem constantes. Está totalmente errado. E essa aqui também totalmente errada. Então estamos entre a B e a C, né? Na B ela fala que 3 plásticos a velocidade de degradação aumenta com o tempo, que está certo. E na C, apenas um plástico a velocidade de degradação não aumenta com o tempo, está certo. Vamos ver aqui, ó. Na B ele fala, após 50 dias a maior degradação foi a do EPS. Então eu tenho que pegar aqui 50 dias e ver para todo mundo. Vou pegar outra cor aqui para facilitar. 50 dias, 20.
a degradação do PP. Para o PE, 50 dias, 2,7. Para o EPS, 50 dias, 40. Opa, o EPS tem a maior degradação. EPS. Então, a maior degradação é do EPS. Na letra C, ele fala que após 50 dias a maior degradação foi do PP. Tá errado. Então, a alternativa correta é a alternativa B. Lindo demais. Vamos para a questão 36, uma questão bem legal, hein, moçadinha? Vamos ler ela com calma aí. Nessa questão, o que ele quer da gente é comparar aí o álcool com a gasolina, né? Então é aquele valor que você já sabe quando você vai abastecer o carro, que o etanol ele tem um rendimento de 70% da gasolina, né? Até serve para você comparar o preço. E aqui ele fala isso, ó. Para um carro médio, né, andar 10 quilômetros, ele gasta ou 1.000 gramas, né, 1 quilo de etanol, ou 700 gramas de gasolina. Então, olha só, ele fala que a queima de 700 gramas de gasolina leva à formação de 1.962 gramas de CO2. Aí ele fala, e qual que é a comparação? A diferença, então cuidado, hein, moçada, tem que ler e grifar. Ele quer a diferença em massa de dióxido de carbono emitido na combustão quando se substitui a gasolina por etanol combustível. Opa, vamos lá então, ó. Ele quer substituir. São os mesmos 10 km, ou 1 km, ou 100 km, não importa. Vamos usar os valores que ele dá para 10 km. De gasolina, eu utilizaria 700 gramas de gasolina que iam produzir 1.962 gramas de CO2. E se eu usar o etanol, álcool combustível? Eu vou precisar, segundo o enunciado, de 1.000 gramas de etanol, mas não de etanol puro, de álcool etílico combustível. Nesses 1.000 gramas de etanol, eu vou ter 940 gramas, tá aqui, ó. 1.000 gramas de etanol combustível apresentam 940 gramas de etanol e 60 gramas de água. Então, na verdade, são 940 gramas de etanol que eu vou usar para percorrer os mesmos 10 km com o mesmo carro. E aí a pergunta é, quanto vai ser produzido de gás carbônico? Bom, ele não dá isso no exercício, né? Vamos calcular. Bom, primeiro de tudo, moçadinha, estequiometria, né? Não pode ter preguiça não, ó. Ele dá até a fórmula aqui do etanol, ó. C2H5O. O C2H5O no motor do carro sofre uma combustão, reage com o gás oxigênio, produz CO2 e produz água. Vamos fazer aqui o acerto dos coeficientes, né? Tem 2 carbono aqui, tem 2 carbono à direita também. Aqui agora para acertar, quantos hidrogênio tem à esquerda? Tem 5. Aqui tem... Aqui, bom, não precisa acertar o coeficiente da água porque a gente não vai usar, hein, moçada? Aproveita para ser rápido aí, ó. 2 carbono, 2 carbono. Oxigênio. Importante saber a quantidade de oxigênio. De um lado a gente tem 5, aqui a gente tem 5. Vamos lá. Ah, moçadinha, aqui, ó, pera aí. Eu tô lendo 5 aqui, mas não é 5. É 6, né? Aí não ia dar certo mesmo. Fica muito quebrado. Pegaram aí, turma? Então é 6, C2H6O. Quantas moléculas de água vão ser? Vão ser 3 hidrogênios. Põe 3 aqui, ó. 3 vezes 2, 6. Então eu tenho 3 oxigênios, mais 2 vezes 4. 2 vezes 2, 4. Tenho 7 do lado direito. 7 menos 1 que está aqui no etanol. Estão faltando 6. É só colocar o 3 no oxigênio aqui. Olha aí. Moleza, né? Acerto de coeficiente, você já está cansado de saber. Vamos lá. Eu sei, então, ó, ele dá para a gente a massa molar do etanol. 1 mol de etanol, cada mol pesa 46 gramas. Reagem com 3 mols de oxigênio. Não precisa usar oxigênio. Eu só quero saber. Vamos usar outra cor aqui para vocês não se confundirem.
pegar um pretinho aqui. Então, ó, 1 mol de etanol, cada mol pesa 46 gramas. Produzem quantos mols de CO2? 2 mols de CO2. Cada mol de CO2 pesa 44 gramas. Mas eu tenho quantos mols de etanol? 940 gramas. 940 gramas de etanol vão liberar X gramas de CO2. Regrinha de 3, né? Coisa linda. Então, o X vai ser igual a 940, que multiplica 2 vezes 44, dividido por 46. 940 vezes 2 vezes 44, dividido por 46. 1798,3 gramas de CO2. Então, a combustão de 940 gramas de etanol produziu para a gente 1798 gramas de CO2. Mas você vai ver que nem tem essa alternativa. Por quê? Porque ele não quer essa resposta, ele quer a diferença. A diferença é os 1962 de CO2 da gasolina menos os 1798 do etanol, que vai dar aproximadamente aí 163,7 gramas de CO2. Então essa é a diferença. Ó, moçada, isso aqui é da gasolina. É o quanto a gasolina quando você anda 10 km com o carro, você produz 1962 gramas de CO2 usando gasolina. Mas se você usar o etanol combustível, você vai produzir 1798 gramas de CO2 para andar os mesmos 10 km. A diferença é essa aqui, ó. Você produz menos CO2 usando o carro a álcool. Menos 163 gramas de CO2. Vamos ver qual a alternativa aqui que tá para nós. Ou é a A ou é a C, né? Aí ele pergunta também a relação estequiométrica entre etanol e oxigênio. Aqui, ó, é 1 para 3. Você fez a estequiometria. Então, a alternativa C. C. Muito bom. O que mais? Vamos ver. É isso, né, turma? Alternativa C, questão 36. Encerro por aqui. Turminha, se você chegou até aqui, parabéns. Espero ter ajudado, né? Com as próximas provas aí. Tô na torcida aqui por vocês, como sempre, né? E é isso aí, vamos que vamos, moçada. Força na peruca aí, qualquer coisa me escreve, tá bom? Espero ter ajudado vocês. E não se esqueça aí de dar uma força no canal do Prof aí, quem sabe um dia eu viro youtuber, né, turma? Obrigado, viu, gente? Parabéns para quem encarou esse vestibular aí, que não é moleza, né, Unicamp, mas é um vestibular bem legal, bem completo, né? Muito legal resolver essa prova aí. Tá bom, turminha? Qualquer coisa, já sabem, né? Manda aquela mensagem para mim. Abraço e até a próxima. Fui!